Salve, salve, galera! Estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube desta semana. Que semaninha, hein? Pior que a Arminda tentando jogar a Joelle pela escada. Ê, papai! Nós vamos debater aqui, ó. Você, eu e meus parceiros de bancada aqui. Mas antes, calma. Fica ansioso, não. Eu sei que você está esperando ele. O QR Code que o Silão vai colocar na tela. Porque nele, você sabe, ó. Clicando nele aqui, ó. Você encontra as melhores opções aqui dos cursos das faculdades Kennedy Promove. Venha fazer parte do nosso time. Aqui você vai ter EAD, presencial, semipresencial. Aqui, sua carreira vai disparar, vai estar lá no céu, meu filho. E o melhor de tudo, no precinho. Perde tempo não, acesse o nosso QR Code e venha fazer parte das faculdades Kennedy Promove. Vamos começar então a debater essa tragédia do futebol mineiro, que tá um desastre total? Vamos lá, você, eu e ele está de volta, Ângel Drummond. Estou de volta. Queimadinho de sol. Olha lá, olha o que o solzinho do Nordeste. Ô saudade, ô saudade. Olha lá, ó, o homem tá todo bronzeadinho. Voltei pra esse lugar aqui de chuva, de tristeza. De morro, tá morfando. Ô tristeza esse futebol mineiro. Sangue do cordeiro, não é só ele que tá achando ruim não, ó. Maicão do Barreiro aí, papai. Bom demais, Paulo. Bom também, viu aquelas coisinhas horrorosas? É início desastroso, né, para os times mineiros no Campeonato Brasileiro. Aqui, não é só o Campeonato Brasileiro não, no Mineiro também deu essas tamancadas aí, Atlético Cruzeiro. A primeira pergunta, hashtag fora Tite, Ângel? Não, já de primeira, sim? É. Ô Paulo, eu acho que se julgar pela partida de ontem, sim. Não é só pela partida de ontem não. 8 joguinhos do homem. 8 jogos. Hashtag fora Tite? 8 jogos, 5 derrotas, né? São números alarmantes, são números muito preocupantes. Mas quando eu paro para pensar que o Leonardo Jardim teve um começo bem turbulento também no Cruzeiro, e aí eu falo se será a melhor ideia do Cruzeiro trocar de treinador num momento como esse. Mas também eu passo a pensar que o Leonardo Jardim também não ganhou absolutamente nada ano passado. Perdeu o Mineiro de forma vexatória, saiu da Sul-Americana de forma vexatória. A Copa do Brasil, aquele jogo pífio contra o Corinthians em casa, e conquistou o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, que não é conquista, né? Não. É apenas uma colocação que coloca o Cruzeiro entre os melhores do Brasil. E a vaga para Libertadores conquistada pelo time, o time de 2008, 2009, 2010, 2011, tudo conquistou. Isso é uma coisa normal para o Cruzeiro. O Cruzeiro ir para Libertadores não era normal dos tempos... Depois da parte sombria. Depois da parte sombria, mas ir para Libertadores... ir para Libertadores é uma das coisas mais normais para o torcedor do Cruzeiro, que tem muito mais... Cruzeiro, se não me engano, é o time que mais ganhou de argentinos em Copa Libertadores. Então, assim, o Jardim não fez mais nada do que o normal. Então, assim, eu fico nessa incógnita. Se mandar o Tite embora agora seria a melhor solução, desde que venha um cara que vá dar condições ao time do Cruzeiro, porque o time está apático. Ô, Michael, eu vou trazer um outro lado disso tudo que o Ângelo falou para te perguntar do hashtag fora Tite. Porque nós estamos começando assim. Depois tem hashtag fora São Paulo também. Não nós passando pano aqui não. O Ângelo tá falando aqui do mau começo do Jardinox. Certo? Uhum. Só que a diferença dos dois, o Angelito dos Patins, é que Leonardo Jardim pegou um Cruzeiro destruído por Diniz. Uhum. Certo? Certo. No caso do Tite, ele encontrou um Cruzeiro pronto do Jardim. Aí eu te pergunto, mantém o hashtag fora Tite, Maicão? Mantém. Eu acho que em um curto espaço de tempo o Tite conseguiu destruir um trabalho que o Jardim custou a fazer de 7 meses, né? Então eu acho que o Cruzeiro nesse exato momento joga um dos piores futebol dos times da Série A e o principal responsável é o Tite, porque ele tem um time melhor do que o time do Jardim do ano passado. Exatamente. O Gerson, por exemplo, o Jardim não tinha o Gerson, né, como opção. Então eu acho que o trabalho dele é horrível e melhor trocar agora do que esperar o início da Libertadores, por exemplo. No último programa a gente conversou e o que você tinha colocado era que nós vamos rodar aí primeiro
o meu querido Silan, vovô Silan, da nossa querida Catarina, nossa musa do Hoje Esporte Clube. Aqui, Silan, o Betim tem o gol aí sofrido, mas que nossa senhora, mãe do guarda. Esse jogo do Cruzeiro aí, a gente pensava, Anjo, no programa passado, quando você estava queimando o seu bumbum na areia no Nordeste, que este jogo poderia trazer para o Cruzeiro um benefício para o jogo contra o Coritiba, ou então a queda de vez do Tite, caso o time tivesse perdido. Aí passa esse sufoco todo, a arbitragem deu mole ali, porque o gol do Chico, se tu me quiseres em Contagem, Chico agora é o rei de Contagem, hein, papai? Foi lá que ele achou? A menina de Contagem ama Chico da Costa, hein? Aí tem até um apelido que não pode falar, não. O Chico da Costa. O Costa dele você troca pelo um X ali e aumenta as palavras. Beleza. O gol do Chico tava legal. Tá. Só que o detalhe é, o Cruzeiro, mesmo nessa dificuldade para ganhar, consegue ganhar, tira o peso das 3 derrotas seguidas e parecia que ia chegar contra o Curitiba um pouco mais estruturado psicologicamente. E o que a gente viu não foi isso. Não, na verdade ele chegou. Chegou melhor. Esse jogo aí foi alarmante. Esse jogo contra o Betim foi uma tristeza só. Tanto que até o céu chorou. Como choveu. Como choveu esse jogo. Mas você tá falando que você estava olhando, eu também estava. Eu estava de olho nesse jogo lá na Bahia. E foi sofrido mesmo, foi bem sofrido. Agora, o Cruzeiro ganhou uma sobrevida com esse gol no Campeonato Mineiro. E parecia que... no Campeonato Mineiro ganhou uma sobrevida. E eu achei que poderia empolgar os jogadores, tanto é essa comemoração efusiva no final. Eu achei que mostrou uma união entre os jogadores. E aí começou o jogo ontem, com 50 segundos, o Caio Jorge me pede um gol daquele, né? E logo depois o Matheus Pereira faz um golaço, eu falei, voltou o Cruzeiro. Vai ter 9-2. Vai ser uma ótima apresentação. É o time, hein? Vai ser uma ótima apresentação do time, o Caio Jorge está partindo para cima, o Cruzeiro... Mas aí vem o lance decisivo do jogo, né? Toma-se um gol nas costas do William e o time desestrutura completamente. O Cruzeiro, desde o ano passado, não sabe tomar gol, não sabe reverter placar. Quando sai atrás um Deus nos acuda, não sabe virar uma partida. Então o Cruzeiro precisa demais de estruturar isso. Mesmo com o Jardim, ele passar por essas dificuldades. Ô, Sila, nós temos gols aí, não temos? Vamos colocar ele na tela. Põe na tela, Sila, põe na tela os gols aí. Ô, Maico, o detalhe, mesmo o Ângelo falando aí que ano passado não tinha e tudo mais, mas o que aparenta é que o Tite conseguiu tirar a velocidade que o Cruzeiro tinha no passado, que era onde ele conseguiu, por exemplo, bater o Palmeiras, Flamengo e tudo mais, porque ele tinha intensidade. Agora não tem intensidade, não tem organização, não tem nada em campo. Aí eu volto igual a gente falou semana passada, será que o torcedor ficou iludido com esse elenco do Cruzeiro no ano passado, pelo que o Jardim fez, e na verdade os caras são mais ou menos, ou não, ou o problema realmente que os caras não estão conseguindo entender o que o Tite quer. Eu acho que passa mais pela essa segunda coisa que você trouxe, Paulo, porque o time não é ruim não, o time é bom, mas não está entendendo o que o Tite está querendo. Por exemplo, o sistema defensivo do Cruzeiro esse ano está horrível, né? Você viu o Fabrício Bruno, voltou a ser o Fabrício Bruno no reserva do Flamengo. A gente pega um lance no final do primeiro tempo, antes do gol de empate do Coritiba, acho que é Lacarter, né? Um jogador do Coritiba, um baixinho, ele vai carregando a bola no meio de campo e o Fabrício Bruno vai andando para trás, em vez de dar o bote. Na ponta esquerda. Exatamente. Então, assim, o sistema defensivo muito mal posicionado. Olha esse gol, gente. Ele ainda não achou o substituto do Vidalba. Ora Jonathan Jesus mal, ora o João Marcelo também muito mal. O meio de campo do Cruzeiro, que era o coração do time, que estava montado, o quarteto montado, ele teve que mexer para encaixar o Gerson nesse meio de campo. Você não pode deixar um cara de 30 milhões de euros no banco, né? Mas a partir do momento que ele tenta procurar esse espaço para o Gerson, ele desmonta o meio de campo. Diga, né? Ângelo. Não, eu tava falando que com relação a esse gol aí que a gente tá vendo aí na tela aí agora, porque ele nasce de uma jogada onde que o Matheus Pereira rola pro William numa falta e o William dá um balão pra área.
O balão, a bola é muito mais do goleiro. O goleiro que pegou a bola, serviu o jogador, o William falhou na cobertura, né? Deixou o cara, permitiu o cara de matar a bola, enxergar a penetração do como é que chama o cara que fez o gol? O Breno Lopes. Breno Lopes, que é de Belo Horizonte, né? Breno Lopes. Que começou a carreira no Cruzeiro, tá? A base do Cruzeiro. E ele só teve o trabalho de tirar o Cássio. Desculpa te interromper, mas é porque o lance estava na tela. Então, assim, e o William falhou no primeiro gol, falhou uma bola nas costas dele, falhou no segundo, sabe? E o pior sabe o que é? Não, o William falhando, o Fagner entra pior. O Fagner não vindo bem, e aí em vez de colocar o Cauã, que tem um passe melhor, o Tite ele falou que por merecimento, o Fagner entrou porque tem melhor qualidade no passe. O Cauã, no pouco tempo que ele teve jogou contra o Betim, ele passou muito melhor. O passe dele foi bem melhor. Verdade. Conseguiu aproveitar mais. E por que não dá chance? Ah, não, porque trouxe o Fagner depois de... Aí é insistente. O Tite tá achando que ia estar lá em 2012. Né? Que o Fagner vai ser o mesmo daquela época, que o Cássio vai ser o mesmo que trouxe o Mundial. Não é. Aí a gente vira e pode bater naquela tecla de será que não tá virando um Luxemburgo da vida aí? De ficar... Porque a entrevista também depois do jogo contra o Betim, porque meu currículo... me ajuda aí, papai. Currículo agora não entra em campo, não, a não ser que tenha esse cidadão aí, como sei de onde quer ver esse tal de currículo aí, de que joga. Porque não dá. E a entrevista dele, ele falou muito disso, dessa questão aí que foi questionado, porque entrou o Fagner e foi pior ainda. Porque o Fagner errou todos os cruzamentos. Apesar que o Willian ter falado os 2 gols, o Fagner errou tudo. E aí perguntaram por que o Cauã não tem a sequência no time, não tem oportunidade, ele fala que os 2 são melhores passadores. Errado. Isso não é verdade. O Cauã tem provado aí que ele é muito melhor nos cruzamentos que o próprio Willian e que o próprio Fagner. E o Willian tem bons números em assistências do Cruzeiro. Só que ele está numa fase horrível. Sim. E aí você põe um cara que já está numa fase ruim, questionado pela torcida, a torcida começa a pegar no pé, o time desestrutura totalmente dentro de campo. Então o Tite precisa... Eu acho que o Joaquim Pinto, depois que ele mudou de função no Cruzeiro, parece que ele esqueceu de dar esse tipo de toque para os treinadores. Então, talvez ele tenha que voltar à função antiga dele. E o senhor Spindle, que chegou aí, que a única coisa que fez foi trazer o gesto de 30 milhões de euros e vender 3 caras da base, precisa se explicar também. Agora sim, a gente falou muito da parte tática aqui, e foi até uma questão que o nosso colega o João Vitor Cirilo citou ontem, que é a questão da energia do time, né? Nossa Senhora! O Cruzeiro, ele tá com a crista baixa, você vê os jogadores cabisbaixos, o Tite na beira do gramado, assim, sem entender o que está acontecendo. E a questão da confiança no futebol, Paulo, ela é intangível, né? Mas ela é fundamental. Você pega o Flamengo, por exemplo, o Flamengo atual, tá na mesma vibe que o Cruzeiro, é um time recheado de craques, mas que não tem brilho, não tá conseguindo jogar. Não tá sendo competitivo, né? Então, assim, eu acho que o Tite também precisa trabalhar muito essa parte da competitividade do Cruzeiro, que ficou lá em 2025. E a gente já tinha falado no programa passado sobre essa coisa do Tite ficar com a mãozinha no rosto, ficar com a coisa... Não dá, esse time do Cruzeiro precisa de injeção. Ano passado a gente falava do Jardim, que veio, organizou, mas faltava aquela coisa de ser campeão, de trazer título, de feder título. No caso do Tite, ele tem essa característica de ganhar títulos. Só que esse lado, na coletiva dele de apresentação no Cruzeiro, aquela empolgação, você vê ele falando com ar e papapá. Agora você vê o Tite, nossa, depois começou a ir pra beira do campo, tirando foi contra o Uberlândia, né, que o Wanderson faz o gol, ele vai lá e sai correndo e abraça. Tirando aquele lance dele abraçar o Wanderson contra o Uberlândia, o resto tá naquela coisa muito calminha. Não tô falando que tem que sair dando tiro, brigando e gritando. O Matheus Pereira foi comemorar. Mas Mas o Matheus Pereira foi comemorar com ele também contra o Betim. Ele demonstrou empolgação também, até porque a corda tava no pescoço, né? Mas mas não, Anja, ali não é... Eu tô falando é o jogo inteiro. O cara tem que estar intenso. O cara tem que estar... Ó, transmitir contra isso. o Betim,
Foi contra o Betim que ele colocou 2 atacantes. Colocou o Villarreal com quem? Com o Villarreal e o Wanderson, né? Ele aumentou, ele colocou mais gente no ataque. É porque o Chico da Costa saiu machucado. Na hora que o Cruzeiro começou a tomar ali, não sabia se ganhava ou se não ganhava, e aquela coisa toda. Ele pôs o time pra frente. Aí contra o Coritiba, dentro do Mineirão, com 15 mil guerreiros que foram lá, porque pra ver esse time do jeito que tá, tem que ser guerreiro. Ele consegue mexer elas por elas. Tira o Kaique, entra o Cauã. Tira o Arroio, entra o Wanderson. Como que vai ganhar um jogo desse jeito? Me fala, Omar, como? Trazendo e levando para essa ideia de construção de jogo, quando você precisava do resultado, como que vai ganhar? Pois é, Paulo. E assim, essa questão que você está falando aí desse 6 por meia dúzia, né? Esse jogo frio do Tite, né? Essa forma fria de conduzir o time, isso está passando também para a torcida. Sim. Porque a gente está acostumado a ver 30, 40 mil no Mineirão todo jogo, ontem apenas 15 mil, né? Pior público do ano. E existe, mandante. Pois é, e tem até uma campanha de público zero, né? É. Em protesto contra a permanência do Tite no time, né, Paulo? Agora, tem uma questão, Paulo, que a gente precisa trazer também. Nós temos uma situação diferente no calendário do futebol brasileiro, porque anteriormente os times da Série A levavam os 3 meses do ano em banho-maria. Você começa o estadual com o time reserva, na hora que vai afunilando, você começa a colocar o time titular, geralmente no final de fevereiro, início de março, se preparando para entrar no Brasileiro. O Brasileirão já começou e tem muito time em preparação, ou seja, até o time ficar bem na temporada já foi 6, 7 rodadas do Brasileiro, né? Então assim, é uma situação diferente também para os clubes. O Cruzeiro perdeu 6 pontos nas 2 primeiras rodadas. Isso vai fazer muita falta. Total. Né? Total. Sobretudo para as pretensões de uma fase de grupo de Libertadores, de título, por exemplo, né? Porque daqui a pouco vai ter que começar a pesar. Eu vou preocupar com o Brasileiro, eu vou preocupar com a Libertadores. Do jeito que tá preocupando com nada. Pra gente fechar, passar a régua aqui nesse Cruzeiro, o Cruzeiro hoje, o Tite, ele igualou ao Fernando Diniz em número de aproveitamento em 8 jogos disputados pelo Cruzeiro. Todos dois com 37,5% de aproveitamento. O detalhe é que o Tite ainda conseguiu... Desculpa, é o Diniz. O detalhe é que o Tite ganhou mais do que o Diniz. O Diniz teve 3 empates. O Jardim, a campanha do Jardim começou com uma vitória, 2 empates, uma coisa assim, 20 e poucos % de aproveitamento. Os melhores, você sabe quem são nesses 5 últimos que passaram pelo Cruzeiro? Não, o Zé Ricardo, talvez? Larcamon. É mesmo? 66,6%. Depois vem o Seabra, que ganhou ontem, com 62,6% ou 0,3%, alguma coisa de porcento. Porque, e mesmo época que vinha do banho-maria ali, os caras começaram e não, vamos jogar, vamos ganhar, montou a estrutura. Se o Cruzeiro mantiver desse jeito, prepara. E sobre o público zero que o Marco citou, o Cruzeiro iniciou nessa sexta-feira a venda pros ingressos para o jogo contra o América, que é o jogo que encerra no domingo a 7ª, penúltima rodada do Campeonato Mineiro da primeira fase. A torcida na bronca começou, o Cruzeiro colocou promoção, R$30 para o sócio em todos os setores do Mineirão. A expectativa do público apresentado é de 30 mil, mesmo que foi apresentado para o jogo contra o Curitiba. A torcida na bronca começou, só vou se o Tite for mandado embora antes do jogo. Eu quero público zero, ninguém tem que ir, tem que dar ingresso para o torcedor ir assistir um jogo desse. Você vai discutir? Não vai, não tem como discutir. Discutir com o torcedor do Cruzeiro que teve a melhor média de público ano passado tirando o Flamengo? Não tem como discutir. Um clube que teve média de 37 mil por jogo no ano passado, é muito difícil. O torcedor tem muita razão de estar na bronca e pode ser, você está falando que é despedir, que é o encerramento da rodada do Campeonato Mineiro, pode ser o encerramento do Cruzeiro, participação do Cruzeiro também. Pode, porque ele depende dos resultados, tá aí a matéria que a gente já soltou lá no Hoje em Dia.com.br, porque é o seguinte, o Cruzeiro vai entrar em campo sabendo o resultado do Democrata, do North, não é Norte, não é North, porque tem um TH, já expliquei isso, do North, que é o líder e tudo mais. Se o Cruzeiro perder,
a chance dele pegar até o segundo lugar pode, virar o espaço. Então, já vai entrar pressionado porque não ganha do América no Mineirão. Sabe desde quando, Angelito? Desde quando? Desde 2019. Jogo de ida da semifinal do Mineiro daquele ano. 3-0 que o Cruzeiro ganhou com o gol Fatídico ano, né? de 2019, hein? Fred... Fatídico ano. Foi Fred, o Léo, o zagueiro, Fred e o Rafinha. Os três fizeram os gols que o Cruzeiro meteu 3-0 no América. A última vez, depois, teve aí 6 jogos. Sabe como é que ficaram 6 jogos no Mineirão? Pode falar pra mim, Paulo. 4 derrotas, 4 vitórias do América e 2 empates. Os 2 empates de 1-1. E isso porque ainda teve um jogo Cruzeiro como mandante na Arena de Jacaré, que não entrou nesse meio aí, porque nós estamos falando do Mineirão. Então, ou seja, tem que quebrar tabu, tem que superar a má fase e tem que rezar para ir pelo menos uns 5 mil torcedores do Cruzeiro no Mineirão. Como é que faz um negócio desse, Mike, para tentar chegar a ter chance de ir para a semifinal do Mineiro? Eu devolvo a pergunta para vocês. Cruzeiro perder para o América domingo, ele ser eliminado do Mineiro, o Tite permanece? Não. Se eu for pensar como Pedro Lourenço, eu tenho dúvida. Se eu pensar como vendo o que o Tite está fazendo, é tchau. É tchau, muito obrigado pelos trabalhos prestados e vai com Deus e Se não me engano, o vai Paulo reservar. Pesolano caiu numa semifinal assim com a América também, não foi? O Larcamon caiu na final do Mineiro. Contra o Atlético. Foi o Pesolano eu acho e que ele foi pediu demissão. eu Pediu acho que o demissão. Pesolano, não caiu, ele Pediu demissão, depois mas, jogou. mas na verdade o Pesola já queria ter vazado. Aí o Ronaldo conseguiu segurar, ele ficou enrolando aqui, não, mas eu quero ir embora, eu quero sair, eu quero sair. Não deixaram, aí ele tomou taca na semifinal do Mineiro e rachou fora. Foi, verdade. Vamos ver, né, Paulo? Agora o futebol é um negócio muito engraçado, porque das opções de mercado, quando a gente fala do mercado brasileiro, o Tite era o melhor. Das opções era. Então, assim, o Cruzeiro trouxe um treinador vencedor de Copa do Mundo, fez um trabalho razoável no Flamengo. Sobre o que o Cruzeiro tem feito com relação ao Pedrinho, de trazer os jogadores, trazer comissão técnica, oferecer condições de trabalho, a gente não tem nada a reclamar. Exatamente. Não Nada a reclamar de nada. O negócio é dentro das 4 linhas, parece que não encaixou, né? E tem culpa, os jogadores também têm culpa. Muita Com culpa. certeza. Muita Com culpa. certeza. Ó, o negócio é o seguinte, todas as informações do Cruzeirão Cabuloso você vai encontrar lá no hojeemdia.com.br. Só vê aí, ó, pega esse link aqui, digita lá. Isso é o teclado, ó, presta atenção. Tem plantão, final de Você semana. digitando. Tem plantãozão pra trazer esse jogo e também na nossa rede social, @Jornal Hoje em Dia, que eu sempre falo, não tem só esporte não. Hoje, por exemplo, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Santa Luzia, um micro-ônibus perdeu o freio, filho, desceu, aí ó, tá na tela aí pra você ver que a gente não mente, ó. Ele desceu uma rua lá do Desgovernado. bairro, Bom Destino é o nome do bairro. Ele desceu essa rua desgovernada ali, por graças ao bom Deus, não acertou ninguém, parou num poste, tinha um cidadão meio que olhando, na hora que ele viu o busão chegando, só deu tempo dele correr para a rua lateral ali no cruzamento. Então tem essas e mais informações, acessa lá, não perde tempo não, Jornal Hoje em Dia, @Jornal Hoje em Dia, que é a nossa rede social, e o hojeemdia.com.br. Vamos mudar o lado da Lagoa? Não, vamos passar rapidinho pelo América? Vamos lá. Porque é o seguinte, o América para esse jogo contra o Cruzeiro pode ter a volta do Bigode, né? E aí já muda um pouco a história desse ataque, que pode ser... Tudo bem que o Bigode vai estar voltando sem ritmo, aquela coisa toda, mas não deixa de ser um reforço importante, né, hoje? A experiência a favor do Pro América. time que tá invicto. É o time que tá invicto. Experiência a favor do América, né? Mas eu acredito que o Bigode, mesmo com condições de jogo, não deva jogar, até porque o América vem numa sequência boa de trabalho, sem o Bigode, então acho que o Valentim deve preservar o time. Sobre o América, eu queria falar uma outra situação com relação à Série B do Campeonato Brasileiro. Sim, isso. Mudou muita coisa com relação ao regulamento, teremos playoffs agora na fase final. Parece que é só o primeiro e o segundo colocado tem Vaga direta, né, na série A. E também teve uma situação financeira, né? A CBF fez uma reestruturação financeira com relação à Série B.
Tem alguns clubes que concordaram, outros não. O América parece que votou a favor. E tomara que o América tenha condições de fazer uma boa Série B, agora com mais emoção, né? Com playoffs no final. Na verdade, esse playoffs, ele tá me lembrando a segunda divisão do futebol inglês, onde o primeiro e o segundo colocado tem a vaga direta e o terceiro, quarto, quinto e sexto, eles disputam o playoff para poder beliscar. Não, na verdade, no inglês, eu acho que é o primeiro, segundo e terceiro. E só a última vaga, que é exatamente a Championship. E a última vaga que vai para quem conquistar esse playoff. No caso da Série B, são 2 vagas. Mas, Maico, o Anjo falando ali de vai, bigode, não sei o que, e eu te pergunto, para esse jogo contra o América, contra o Cruzeiro, você deixa o bigode ou você tira o bigode? Sai fora. Não, sou, né? Entre os 11 titulares. Aí, Sila, ele não entendeu a pergunta. Tô falando entre os 11 titulares. Lá ele. Ô, Paulo, você tendo... Né, Fernandinha? Você tendo o melhor jogador à disposição e se tratando de um clássico, um jogo decisivo em que você ganhando, você ganha moral para a reta final do Mineiro, o bigode tem que jogar, né? Sobretudo porque tem uma motivação extra, né? Vai enfrentar o ex-clube, foi bicampeão brasileiro, né, pelo Cruzeiro. Um dos maiores nomes do Mineirão jogando pelo Cruzeiro. Exato. Então, assim, termos de gols. Maiores goleadores, nomes é mais difícil. De gols. Então, assim, eu acredito, estando à disposição, tem que ir para o jogo, sim, nem que seja para jogar pelo menos o primeiro tempo. O primeiro ou o segundo, né? Com essa ideia de tá voltando, de se eu fosse o Valentim, colocava ele no segundo, que o Cruzeiro morre no segundo tempo. A melhor opção é essa. Ou então, encher a galera de velocidade. Informações do América também você tem lá no hojeemdia.com.br. O Iago deu entrevista, o Valentim falou também sobre esse momento do Cruzeiro, do América, porque a gente sabe, o América no Campeonato Mineiro, nesses últimos anos, ele vira o Tigrão. Aí chega na Série B, é um gatinho. Agora que mantém essa pegada de Tigrão até mesmo na Série B. E quem sabe aí trazendo alguns reforços, tem possibilidade de negociar a SAF e entrar uma verba. Então tem muita coisa de bastidores acontecendo no América. Pra gente trazer, lembrando, Cruzeiro e América, Cruzeiro comandante, 6 horas da noite no domingão. Um horário também meio bagunçado para um domingo, né, Su? É o novo horário do futebol, né? No domingo. Graças à emissora, né? Tá aí. Domingão, 6 horas. E lá em Tombos, no sábado, nós temos 7 horas da noite, Tombense e o RT, porque o RT é o último adversário do Cruzeiro. Por isso os dois aí também bem pertinho na tela aí, ó. Porque se o RT perder para o Tombense e o Cruzeiro, e dependendo de combinações, o Cruzeiro pode estar brigando diretamente pela segunda colocação geral com o RT. Então vamos aguardar para ver o que rola. Ou com o próprio Atlético. Ou com o próprio Atlético. E também pode chegar a ter uma semifinal aí entre Cruzeiro e Atlético. Só que isso nós vamos trazer só depois do Carnaval. Depois dessa rodada aí, que depois tem o Carnaval aí. Vai ter a festinha do Carnaval, então nós vamos ver aí Belo Horizonte tomada por tudo que está acontecendo. E no nosso Barreirão tem o Esperando o Metrô, que já está chegando, papai. Os vagões já estão vindo aí, a linha 2 vai ficar nessa, hein, Maicão? Sussa ali para rodar esse Belo Horizonte todo. Agora vamos parar de falar do metrô, porque ele passa perto da Arena MRV, que é a Casa do Galo, onde vai ter Atlético e Atletique, né, nesse sabadão. Só que antes, nós temos que trazer essa porqueira que foi também esse jogo contra o Massa Bruto. O Massa Bruto, nosso querido RB Bragantino. Antes teve o Pouso Alegre, né? E teve o Pouso Alegre. Teve o Pouso Alegre pelo Mineiro, onde a galerinha mesclada ali. Nós temos esses gols aí do Pouso Alegre também, ó. Então, bicho, esse Silão, vou falar com você, velho. Isso aí é uma máquina de trazer gols. Que homem! Olha aí, o Atlético saiu perdendo pro Pouso Alegre. Esse time do Pouso Alegre, do Danilo, ele é meio estranho, né, Sô? Sai lá, vai ganhando e depois começa a perder as forças dentro dos jogos e acabou tomando uma virada no segundo tempo. Exatamente. O resultado que deixou o Atlético vivo, ainda no Mineiro, e ainda de quebra colocou ele na
como é que fala? Na segunda colocação do Grupo A. Exatamente. E neste momento estaria classificando como o melhor segundo colocado, né? Mas, Paulo, o que o Atlético tem apresentado para nível de Campeonato Mineiro é suficiente, porque é um campeonato com nível técnico bem abaixo, né? O problema é que agora a gente está vendo esse contraste, Mineiro e Campeonato Brasileiro simultaneamente. O time faz um bom jogo no Mineiro, chega no Campeonato Brasileiro, dá choque com a realidade, né? E foi o que aconteceu. Lembra que no Brasileiro ele vai com as principais peças. Com os principais. Né? Lembrando que esse jogo contra o Pouso Alegre foi com um time mesclado, de reserva para sub-20. E na quarta-feira entrou com o time titular contra o Red Bull. E contra o Pouso Alegre teve uma baixa considerável, que o Alexander machucou mais uma vez o joelho, né? Segunda vez na carreira do homem. E vai segunda vez no Atlético, né? Não, eu falo na segunda vez na carreira porque o mesmo joelho esquerdo, o mesmo ligamento, a mesma história. A primeira foi no Fluminense, tirou ele 40 e poucos dias, se eu não me engano. Mas ele já tinha machucado seriamente no Atlético. Ele machucou o joelho direito. Aí depois ele vai ter essa contusão. O menino é bom, mas, né? Nossa, tomara que não aconteça mais. Essa aí seja a última da carreira dele, porque não dá 22 anos. Muito novo, né? Novo para essas sequências de lesões no joelho, que é o pior lugar que tem. Exatamente. Tempo de recuperação é muito grande, né? Vai fazer muita falta, Paulo, sobretudo no meio de campo, né? O Atlético aí tentando buscar esse primeiro volante. Não tem primeiro volante, agora perde um dos segundos, né? Que é o Alexander, vai fazer muita falta. A única boa notícia, né? Se é que a gente pode trazer assim, é que o Cissé, ele entrou bem contra o Bragantino e pode ser um dos nomes para esse meio-campo do Atlético, até ver se vai trazer, quem que vai trazer. Eu achei, quem que vai contratar. Eu achei uma surpresa agradável o Vitor Hugo também jogando bola. Mas o Vitor Hugo ele joga um pouco mais avançado. O Cissé, ele consegue puxar um pouquinho ali e quem sabe não vira esse nome que o Atlético está precisando, já que até agora não foi ao mercado. Né? Tomara, né, Paulo? Ele entrou até bem no segundo tempo, apesar do jogo horroroso que o Atlético fez, né? E nós temos também o gol aí, não tem, Sila, do Massa Brutox, do nosso Bragantino? Tá aí, ó. Gente, não pode jogar do jeito que foi, você não pode perder a segunda bola, igual o Atlético estava perdendo, sabendo que essa é a característica do Mancini para esse time do Bragantino. Ficar atento ali para pegar o rebote da segunda bola e meter para dentro. Essa aí, ele vem fazendo isso desde o ano passado. Aí falta o camisa 5, né, Paulo? Mas, Mike, ali na hora do gol que a gente vai ver, daqui a pouquinho vai aparecer, a defesa do Atlético estava montada. Ali, para mim, não foi nem a falta do camisa 5. Foi o mesmo erro que o Cruzeiro teve de não acompanhar a jogada. Você ficar olhando ali só para a bola, o que vai acontecer, deram espaço e foi uma pancada de fora da área também que... Né? O começo, tanto é que o Preciado é muito questionado desse lance, né? Ele erra o bote ali na lateral esquerda, lateral direito, que é o Preciado é o lateral, né? Sim. E aí o Gabriel chuta, dá o rebote e aí o rapaz tem o Gustavo, né? Se não me engano. Gustavinho. Tem a felicidade de acertar o chute no Everson, que tava pegando tudo, viu? Se não é o Everson nesses últimos tempos aí, o Atlético já tinha passado mais apertado ainda. Se não for o maior goleiro da história, olha essa bola que ele defendeu. Essa aí foi impressionante. O primeiro tempo do Atlético e o final do segundo foi um teatro dos horrores, né? O início do segundo tempo, o Galo voltou até bem. Voltou. Entrou o Scarpa. Voltou como deveria ter começado. Exatamente. Parece que o Cruzeiro e o Atlético estão com tempos diferentes, né? O Atlético faz o primeiro tempo sempre ruim e o Cruzeiro faz sempre o segundo tempo ruim. Exatamente. Então a gente podia juntar os dois para disputar o brasileiro, cada um jogando um tempo. Não, isso fazer a seleção mineira, né? Voltar com a 5 minutos, 2 gols. Mas assim, Paulo, de tanto ouvir o Domingos Sávio Baião desde criança, né? Matemático. Eu aprendi uma coisa, campeonato brasileiro é matemático. Não adianta você jogar bem, não adianta você jogar mal, você tem que pontuar. E de 6 pontos o Atlético tem 1. Início horroroso do Atlético no Campeonato Brasileiro. Aí eu faço a pergunta que eu fiz a mesma pro Tite. É #fora Sampaoli? Cara, eu nunca entendi. Eu vou falar um negócio aqui que
eu vou ser achincalhado nas redes sociais. Bomba! Eu nunca entendi esse amor platônico da torcida do Atlético pelo São Paulo. Porque não é um grande campeão, os últimos trabalhos muito ruins. O grande último trabalho dele, salvo engano, foi no Santos, né? Vice-campeão brasileiro em 2020, na época do Jorge Jesus. Foi antes 2019. Foi antes dele acertar com o Atlético para a primeira passagem? Exatamente. Foi o trabalho dele do E Santos. a última conquista dele foi com a Laú, não foi? Não, foi com a seleção chilena em 2015. Copa América, né? Eu acho que sim, acho que sim. Então, assim, eu não sei o que a torcida está esperando desse Sampaoli no Atlético, sabe? Porque eu vejo muita dificuldade dele em leitura de jogo, armação de time. O Atlético é um parto para criar jogadas ofensivas, né? Até hoje, quase 7 meses, né? De trabalho, 6 meses, sei lá. Então, assim, eu não sei o que eles esperam do Sampaoli. E diferente do Tite, na beirada do campo, ele é completamente desorientado. Descontrolado. Tanto que já tomou vermelho, já tomou amarelo. Não pôde estar lá na beiradinha lá do campo contra o Bragantino. E no ano passado ele foi suspenso também não duas vezes. podia estar conversando não, hein? A câmera pegou ele ali. Ele com o radinho. Se der bizil aí, filho, ele pode tomar um ganchinho, coisa que não tem que ser feito. E o clube sabe disso, né? Aí falta o culhão do diretor de futebol, né? Para poder orientar a turma. Mas é isso, Paulo. Vamos ver o que o Atlético vai fazer pela frente. Ainda está em formação, o Campeonato Brasileiro em andamento. Final de semana agora tem um jogo que pode melhorar a situação no Campeonato Mineiro, né? Aí é a pergunta. Se ele perde para o Atlético, fica fora da semifinal do Mineiro e toma taca depois da volta do Brasileiro, que vai ser na quarta-feira. Quarta ou quinta. Com quem que é? Contra o Remo. Atlético e Remo. Atlético e Remo? Atlético e Remo, na Arena. Isso. Aí eu te falo. Se ele perde esses 2 jogos, é hashtag fora Tite, hashtag fora São Paulo de novo? Também? Ele acorda, a água vai passar do pescoço pro lado dele? Ele não tá tão pressionado como o Tite, mas aí a torcida começa a pegar no pé. Eu falo porque a derrota é pro Remo. Ele tem 2 boas oportunidades aí agora de seguir firme no cargo, né? Que o Atlético vem pelas beiradas do Campeonato Mineiro. Vem de uma campanha muito ruim, né? Quem diria, né? Tomou de 3-0 pro Uberlândia em casa, né? Imaginava um Norte. Tomou de 3-0 pro Uberlândia em casa, pois é. E o Remo tava ganhando de 2-0 do Mirassol, acabou tomando um empate, né? Mas jogando bola. Jogando bola, mas daquele gramado horrível lá de Belém. Mas... foi o Mangueirão, né? Foi. Você já entrou lá no Mangueirão? Não entrei, não. Eu quero ver, essa é a chance. Vocês é quinta série demais? Nós, né? Essa é a chance do Atlético de tentar dar um alento à sua torcida, que é buscar a vaga para a semifinal do Campeonato Mineiro e marcar seus primeiros pontos como vitória, né? No Campeonato Brasileiro. O detalhe é que o Atlético não vencia, né? A chance de mudar a história contra o Bragantino. E foi o primeiro jogo também do Hever. O segundo jogo do Hever, como auxiliar técnico, Hever, ídolo do Atlético. O Hever, segundo jogo dele, como auxiliar técnico, enfrentando o Atlético. E segunda vitória. E a segunda vitória. Todas duas com o Bragantino. A última tinha sido na 37ª rodada do Brasileiro do ano passado. Vocês lembram que tinha sido antecipada, porque o Atlético estava pensando no Lanús? Tomou 2-0, no mesmo Cícero, no mesmo estádio. Foi a véspera da final da Sula, A né? véspera da final da Sula. Depois foi pra lá e o Hever, então, tá invicto contra o Atlético, né? Olha aí a sina. E o Bragantino é o líder do campeonato, né? 2 vitórias. 2 vitórias. E vem bem no Paulista também. Vem bem no Paulista. E com o Wagner Mancini. Com o Wagner Mancini. Você... Sabe? É o Wagner Mancini. Eu não acho ele mau técnico. Não, eu não tô falando que ele é mau técnico, só que eu tô falando que ele não tá naquela prateleira lá do topo do topo. É o Wagner Mancini, que teve passagem pelo América aqui. Pelo Cruzeiro. Eu fui o técnico do 6x1. O técnico do 6x1. E eu falo no América porque no América ele conseguiu fazer um bom trabalho depois que fez, quis ir embora, aquela coisa toda. Mas não é o técnico da prateleira de cima. Não. Conseguiu organizar e o detalhe, o Bragantino perdeu o John, que era o melhor jogador, foi negociado, foi pro Zenit. E aí o que acontece?
não é aquela estrutura de time que você fala, os caras estão... Não, é um time que está organizado. Competitivo. O time organizado, querendo jogar bola, com vontade dentro de campo, o que a gente não está vendo lá de cá. Então é isso que está acontecendo. E principalmente tirou o Cleiton do gol, não tirou? Oi? Tirou o Cleiton do gol, não tirou? Não, nesse jogo foi o Cleiton. Foi o Cleiton. Foi o Cleiton. Ex-atlético. Que ele é um chama-gol do caramba. O Cleiton é mesmo. Igual o Rafael do São Paulo. Eu chama-gol. Não, o Rafael discorda. Rafael o Rafa tava chamando, mas monta um barraco com ele, então. Chama ele de novo. Depois que ele salvou o São Paulo na conquista da Copa do Brasil, ele deu uma... É porque no São Paulo também tá difícil jogar lá, né? Tá uma bagunça lá, então... Mas ele subiu um tiquinho lá, tipo aquele índice que tem largados e pelados, tá ligado? Você entra com 6.2, termina com 7.9 se você conclui. Eu acho ele mais largado do que pelado. Ele subiu o patamar dele. Eu vi ele subindo. Essa palmada que ele deu contra o São Paulo, contra o Santos agora foi boa. E o negócio é o seguinte, para esse jogo contra o Atlético, a tendência é que o São Paulo entre com o time mesclado. Como ele já tinha dito que o único jogo que ele ia fazer com o time principal no Mineiro era o Cruzeiro. Ganhou, foi para Pouso Alegre com o time mesclado e contra o Atlético a ideia, pelo menos a tendência é essa. E achou que ganhou do Cruzeiro, ganhou do grande adversário, o Cruzeiro tá isso aí, essa draga aí, ó. Então abre o olho pro Atlético. Agora tem uma coisa, Paulo, o Reinier já merece ser titular desse time, né? O Reinier é o artilheiro do Mineiro, né? 3 gols. Pois é. Reinier, o Gabriel Moisés da Urte e o Ronaldo Tavares, que fez os 3 nessa vitória. Foi 3, foi 5, foi quanto? Foi em cima do Pouso Alegre. O Atlético? O Atlético. Sim. 4x3. 4x3. 3 gols do nosso querido Tavares. Pois Ronaldo Tavares. Então, trabalha em qual repartição? Ele vai pra Copa, filho. Ele vai pra Copa. Vai pra Copa. Vai sair da... Não, ele foi convocado, senhor. Da repartição, de ir pra Copa. Ele foi fazer convocado. Um sanduíche. Não, senhor. Fala assim do Ronaldo repartição Tavares, de arquivo, vai mexer nos arquivos. Tavares dos arquivos, vai ele na Copa fazer um cafezinho. Ele vai pra Copa. Mas o Reinier merece essa titularidade, Paulo, por tudo que... Assim, dos poucos ali, você vê que o cara tá querendo, né? Mostrar serviço. Foi a grande contratação no segundo semestre do Atlético no ano passado. Teve poucas oportunidades. Agora, pelo menos no time B do Atlético, tá se portando muito bem. E eu acho que ele merece jogar ali com o Dudu, com o Bernard e com o Hulk. Este jogo será 6h30 deste sabadão na Arena MRV. Sabadão, também esse horarinho, nossa. Mas o sábado importante tá é que é de boa. sábado. Sábado tá aí, ó. Tá lá, 6h30. Além desse jogo, nós teremos 6 horas também no sábado, o North contra o Uberlândia. Que escudo bonito esse do Norte, né? Esse do North eu achei bonitão mesmo. Bonitão. E o Kleberson, que é o técnico, né? Isso. Mandando muito bem. Saiu de auxiliar no América para assumir o Norte. Além desses jogos, a rodada abre hoje com o Betim contra o Itabirito, 8 horas da noite. E o jogo vai ser no Independência, porque jogo a dos chuva... desesperados. Teve a mudança, né? Teve a mudança porque hora. a chuva castigou nesse jogo contra o Cruzeiro. A federação foi lá e vistoriou a antiga Arena Vera Cruz, que é a casa do Betim, e mandou os Bistots, que agora é o nome lá, e mandou o jogo pro Independência. Aí amanhã nós teremos o Pousão contra o Democrata, 6h30 no Manduzão, e fechando os duelos do Mineiro. A tabela, vamos passar rapidinho aqui só para você entender, é o seguinte: o RT pode garantir a classificação nessa 7ª rodada se ganhar e o Atlético tropeçar, o RT11 e o Atlético desce. O América pode garantir a classificação no grupo B ganhando, perdendo ou empatando o Cruzeiro, dependendo dos resultados da Tombense, Pouso Alegre e do Betim. O Norte pode garantir a classificação se o Cruzeiro tomar um sapeca pro América. Então isso no grupo C. Esses os primeiros colocados. Aí depois vai ter a decisão dos segundos. Pra gente fechar, passando do melhor segundo colocado. Pra gente passar a tabela da Série A, só pra fechar o cerco aqui, os jogos do Cruzeiro
e do Atlético, ambos na quarta-feira, dia 11 de fevereiro. Aniversário da minha querida mãezinha. 11 de fevereiro. Tá aí, ó. Cruzeiro, 7 horas da noite contra o Mirassol. E o Atlético, 1 hora depois, 8 horas da noite, contra o Remo. O Cruzeiro vai jogar lá fora, vai lá no Maião, e o Atlético aqui na Arena MRV. O que a gente pode esperar dessa... Pra gente passar a régua aqui, pra gente liberar o programa. O que a gente pode esperar dessas duas rodadas aí, Maicon? Você fala do Campeonato Brasileiro? Brasileiro e Mineiro. O que você acha que a gente pode esperar? O Mineiro, os classificados vão ser definidos já? Eu acredito que sim, Paulo. Eu acho que o Atlético deve ganhar o jogo do Atlético e encaminhar a classificação. Infelizmente, eu acho que o Cruzeiro vai ser eliminado no domingo, né? O América é um adversário duro, recentemente falando. E no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro também tem pedreira, porque é o Mirassol fora de casa, não perdeu em casa jogando pela Série A do Brasileirão. E o Atlético tem boa chance de ganhar do Remo jogando na Arena. E você, Ângelo? Classificação do Mineiro vai estar pronta? Eu concordo com o Maicon em quase tudo. Eu acho que talvez o Cruzeiro possa mudar a chave um pouquinho e, quem sabe, vencer o América. Mas, para mim, o favorito para esse jogo é realmente a equipe americana. E no Brasileiro? No Brasileiro, eu concordo com o Maicon. É muito difícil ganhar do Mirassol. Nenhum time do Brasil conseguiu ganhar do Mirassol na Série A lá dentro do Maião. Se o Cruzeiro ganhar, pode ser a virada de chave, mas é muito difícil. O Remo surpreende ou não? O Remo tem um bom atacante, né? O Aleph Manga fez um golaço agora no último jogo. O Manga fez gol no Mangueirão, só. É, que coisa. É isso. É. E você já foi no Mangueirão? Ai, papai. Pois é. Mas eu acho que o Atlético o Remo pode ser uma presa fácil para o Atlético. Se tiver, o Atlético é daqueles dias, né? Então é isso, gente. Nós vamos trazer todas essas informações semana que vem. Diga, Maicon. Lembrando que o Remo é treinado pelo Juan Carlos Osório. Ele mesmo. É o Pato, né? Não, o Pato é o Bausa. O Pato é o Bausa. Esse é o Ganso. Ex-técnico da seleção mexicana. E com passagem pelo São Paulo. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. E tá aí, começando, todo mundo achava que ele não ia render e tá rendendo. Ô, gente, vambora então. Bora. Pra fechar, gostou do Jonas? Líder? Gostou do Jonas não, líder? Chega, vamos. Não, né? O Jonas tinha que estar entre... Eu não sei nem do que você tá Tomara falando. que o Babu, a Ana, alguém do grupinho ali ganhe o Ângelo pelo pra amor colocar de ele Deus. no... Eu vi que você tá falando agora, Babu, eu já vi que é bem... Eu já vou cravar aqui, liderança. Eu vou cravar aqui. Solange Couto, a Dona Jura vai ganhar o Big Brother. Só não vai ganhar porque ela dá mole pro Tião. Só não vai ganhar porque já morreu. E aqui, só pra gente não esquecer, tá? Por mais que a Armindinha tentou empurrar a Gerluce... Eu não sabia falar, gente. Já esqueci só, porque eu ia falar Gerluce, mas é a filha dela. Por mais que ela tentou empurrar, não deu certo, filho. Presta atenção. E já vou trazer mais um spoiler pra você, tá? O Paulinho vai pegar a Gerluce entrando no carro do Rogério. Vai tirar a foto, vai chegar na cara dela, esfregar, falando aqui, ó. Tá aqui, ó. Por que você não me falou que você tava andando com ele? O pau vai torar, filho. Fica ligado aí, porque vai estar melhor do que o que nós estamos passando aqui no Futebol Mineiro, tá? Tchau. Um abraço pra vocês e semana que vem a gente volta. A gente rende mais um pouquinho da novela, porque essa semana o pau torou no futebol, a gente teve que destacar aqui. Fechou? Um abraço pra vocês, gente. Tchau. E fora Jonas.